Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, bem-vindos a mais uma aula de Geografia, a aula sobre Pedologia, parte 2, como vocês estão vendo aqui ao lado. Nesta aula, nós vamos dar continuidade no estudo dos solos. Na aula passada, como vocês podem ver a imagem aqui embaixo, isso aqui é um resumo da aula passada. Nós estudamos a formação dos solos e também o nome das camadas ou horizontes e também as suas características. Na aula de hoje nós vamos estudar os tipos diferentes de solo e também a parte que é mais cobrada dentro deste tema, que são os problemas relacionados ao uso do solo e também as técnicas que devem ser utilizadas para amenizar estes problemas. Então acompanhem comigo aqui esta apresentação de slides que foi feita no Google Slides e eu estou reproduzindo aqui para vocês. A primeira coisa, gente, eu quero que vocês saibam que eu vou passar agora os próximos 2, 3 minutinhos falando sobre muitos tipos diferentes de solo. Não é muito cobrado isso nas questões do vestibular, mas já foi cobrado algumas vezes. Por isso que eu vou pelo menos citar e vou passar mais rápido. A segunda parte, então fique aqui na aula. Se você estiver achando chata a aula, não abandone, hein? Você pode até acelerar um pouquinho o vídeo, mas fique comigo que depois a aula vai ficar mais interessante. Então existem vários tipos de solo no Brasil. Basicamente nós temos a terra roxa, o massapê, solos salmourão e solos aluviais. Começando pelo salmourão e aluviais. O salmourão é o solo encontrado na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. É um dos tipos de solo e é constituído pela fragmentação de rochas graníticas e gnáisses. Ou seja, o gneiss, que é uma rocha metamórfica, e o granito, que é uma rocha ígnea, formado ali pela lava que endureceu e tudo mais, com o passar do tempo exposto à erosão, ou seja, exposto ao intemperismo químico, principalmente aqui na região centro-sul do país, foi se transformando num solo, e esse tipo de solo é chamado de salmourão. É uma categoria mais geral. Tem os solos aluviais também. Então, o que é um solo aluvial? Você vai lembrar da aula passada. O solo aluvial é aquele solo que foi depositado em um lugar diferente da rocha de origem. Então, a rocha de origem, ela sofreu a erosão, gerou sedimentos. Esses sedimentos foram transportados pelo vento, pelos rios, pela gravidade, morro abaixo e depositados numa área diferente. Este solo, por exemplo, a gente encontra nas várzeas, ou seja, nas margens dos rios e também nos vales, nas regiões de relevo, nas partes mais baixas do relevo. Tudo bem, pessoal? Terra roxa e massapê. Aí merece um pouco mais da sua atenção. A terra roxa é um solo extremamente fértil, um dos solos mais férteis do mundo. A terra roxa ela é formada a partir da decomposição do basalto. Então o basalto, que é uma rocha vulcânica, quando ela se decompõe, ela dá origem a esse tipo de solo que é a terra roxa. Ela é encontrada principalmente, como vocês podem ver aqui no slide, em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e muito em São Paulo e também no norte do Paraná. A terra roxa, historicamente no Brasil, foi muito utilizada no cultivo do café e até hoje é muito utilizada no cultivo de cana-de-açúcar. O massapê também tem como característica ser um solo muito fértil, com a diferença de que a origem dele vem de gnaisses. E esse solo ele é encontrado principalmente no litoral do Nordeste. Um solo muito fértil, um solo chamado de solo marrom, e sempre está associado ao cultivo de cana-de-açúcar, principalmente então no litoral nordestino. Beleza? Outros tipos de solo. Um solo laterítico é um solo de região tropical. Eles são profundos, latossolos, mas eles são pobres em minerais porque na região tropical, presta bem atenção que isso é um tema importante. Na região tropical tem uma estação chuvosa e uma estação seca. Na estação chuvosa, o solo ele é, entre aspas, lavado. A água infiltra no solo e leva os minerais para as camadas mais profundas. Quando chega a estação seca, a água que está no solo ela tende a evaporar e muitas vezes, quando ela evapora, ela leva minerais para a superfície e quando ela evapora, ela deixa os minerais na superfície,
formando um tipo de solo chamado, um problema, na verdade, do solo, chamado laterização dos solos, que vocês vão ver novamente isso no finalzinho dessa aula. Aqui tem um exemplo mostrando um solo laterítico no Distrito Federal, da paisagem do Cerrado. Isso não significa, gente, presta atenção, que o solo ele é inútil, que ele não é bom. Ele é pobre em minerais, mas ele pode ser corrigido. Então, tudo que envolve solo, envolve um estudo do solo. Muitas vezes o engenheiro agrônomo entra nessa parte, estuda o solo e corrige o solo, colocando minerais ou colocando matéria orgânica. Podizólicos são solos de regiões mesotérmicas, ou seja, de regiões temperadas, subtropicais, pouco profundos e mais ácidos. Aqui tem um exemplo de podizol, de solo podizólico no Reino Unido. Vou passar rápido essa parte que não é tão importante assim. Brunisienses são solos escuros, eles são rasos, solos de pradarias, padaria não, muito férteis. Aqui tem um exemplo na Argentina. Chernozem, agora mais um que merece bastante a sua atenção. Vai gravando solos, esses que eu vou falando que são mais importantes. Massapê, Terra Roxa e agora o Chernozem ou Chernossolo. Vou explicar como que ele é formado. A Ucrânia é um país que fica numa região de clima temperado continental. Durante o verão, as temperaturas podem chegar a 20 e poucos graus positivos. Mas durante o inverno, as temperaturas chegam na casa dos 25 a 30 graus abaixo de zero. Imagina que durante o verão surge uma vegetação ali, a vegetação germina, forma uma graminha. Durante o inverno, gente, congela tudo e morre a vegetação. E ela fica congelada durante um longo inverno. Quando chega o verão novamente, o gelo tem uma graminha congelada ali, morta, que na verdade é matéria orgânica. Então, quando o gelo descongela no verão, cobre o solo com uma fina camada de matéria orgânica. Agora, você imagina fazer isso ao longo de dezenas, centenas, milhares de anos. Isso forma uma camada de matéria orgânica escura, muito espessa sobre o solo, por exemplo, da Ucrânia. Ele é comum também na Rússia e na região ali do leste europeu. E esta camada orgânica escura torna o solo extremamente fértil. Então este solo é considerado o solo mais fértil do mundo, o Chernozion. Tem a explicação aqui no slide para vocês relerem. É muito comum o cultivo de cereais justamente pelo clima temperado dessa região. A Ucrânia já foi considerada ali o celeiro agrícola da União Soviética e o solo Chernozion, ele foi contaminado em um pedaço muito pequeno pela explosão nuclear da usina de Chernobyl. Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa pensa assim, o Chernozion é um solo fértil, mas já era porque teve a explosão nuclear de Chernobyl na época lá da União Soviética e contaminou todo esse solo. Não, isso não é verdade. Apenas a região próxima à usina foi contaminada. Aqui está uma imagem do Chernozion, um solo bem escuro mesmo, terra negra. Aí tem os solos hidromórficos, água, regiões alagadas. São solos com grande quantidade de matéria orgânica. Olha aqui um exemplo para vocês verem ali em Minas Gerais, provavelmente perto de um rio. Alomórficos são solos castanhos de regiões áridas ou semiáridas e que não são férteis. São solos salinos. Normalmente um deserto não foi um deserto, nem sempre foi um deserto. Então no passado o deserto poderia ter ali uma vida, poderia ter água, rios, dependendo muito da movimentação das placas, da posição que essas regiões estavam no planeta há milhões de anos atrás. Com o passar do tempo, a água vai evaporando, dependendo do que aconteceu com o clima da região, e quando a água evapora, galera, vocês sabem que ela evapora pura, e ela acaba deixando os minerais e os sais na superfície. Então, por isso que é comum em desertos nós encontrarmos solos salinos. Também acontece, como acontece lá com o Mar Morto, da água de um mar ir evaporando e sobrando sal. Então eu trouxe uma imagem para vocês aqui do deserto do Kalahari, na África, mas nem todo solo de região seca
é pouco fértil. Porque na nossa cabeça a gente pensa assim, um solo fértil, aquele solo legal para plantar. A fertilidade está relacionada à quantidade de minerais e também à matéria orgânica presente no solo. Então, em algumas regiões mais secas, tem solos férteis, sim. Por exemplo, o solo de Loess ou Loess. É um solo de origem eólica, ou seja, o vento transporta sedimentos. Esses sedimentos são transportados geralmente de regiões desérticas ou próximas a desertos e são muito férteis. Eles têm uma grande quantidade de minerais que tornam o solo fértil, tornam o solo rico, quartzo, feldespato e calcita. Mas são solos frágeis e suscetíveis à erosão. Aqui está um exemplo do platô de Loess na China, que é uma das regiões de grande fertilidade, que fica mais ou menos no centro-norte do território chinês. E aí vocês podem ver que de longe é uma região inóspita, sem vida, mas se você irrigar o solo, você consegue produzir bastante. Então tem muitas áreas próximas ali que já tem irrigação e tem o cultivo de vários produtos agrícolas. Litossolos. Lito lembra de pedra. São solos que são encontrados em regiões muito inclinadas, nas encostas de montanhas, por exemplo. Como o solo não consegue se desenvolver, a tendência é ter um solo muito raso. Então aqui vocês podem ver um exemplo, ó, até a rocha exposta, e aqui seria litossolo. Então se você escavar aqui, poucos metros já vai atingir a rocha matriz. Então são solos rasos ou solos litossolos, solos jovens. Permafrost, esse aqui é bem legal. É encontrado em regiões de clima polar e subpolar. Grande parte do solo permanece congelada durante anos. Às vezes você tem ali solos congelados que há 20, 30 anos eles estão congelados. Eles permanecem congelados e têm camadas superiores mais ricas em matéria orgânica, que é igual aquela história que eu falei do Chernozem, e camadas inferiores compostas por minerais. Olha só que doido, matéria orgânica em cima e aqui uma camada de solo congelado. Como se você pegasse o solo e colocasse dentro do freezer em baixíssimas temperaturas e a umidade que está ali dentro fizesse o solo congelar. Essa imagem é cabulosa, hein? Fala sério. Só por essa imagem aqui já vale o seu like no vídeo. Eu tenho reparado que às vezes tem 30, 40, 50 visualizações dos vídeos e 3, 4 likes. Poxa vida, a gente dá tanto trabalho para fazer o vídeo com essa qualidade e toda hora eu fico entrando para ver a quantidade de likes. Então estou mendigando aqui, quase que implorando para que você crie o hábito de assistir os vídeos meus aqui de geografia do seu professor e deixe um likezinho para que eu possa ficar feliz. Se não, prometo que na próxima prova eu vou pedir um mapa desse aqui para você escrever o nome de todos os solos. Zoeira, zoeira. Ainda bem que não é verdade, hein? Gente, nem eu sei, tá? Não que eu seja assim, nossa, que eu saiba de tudo. Mas é algo muito complexo, uma variedade muito grande de solos. Eu dei um print aqui de um mapa de solos um pouco mais detalhado, só para vocês verem a quantidade de solos que tem na América do Sul e na América do Norte. Então, a quantidade enorme de solos, mas eu já dei a dica para vocês dos mais importantes até agora. Terra Roxa, Massapê, Chernozem. Beleza? Essa parte da aula eu acho que é mais legal. Então vamos lá. Sedimentos grossos e sedimentos finos. O que é isso? Já ouviu falar aí, quem mexe com construção civil, falar assim, eu preciso de areia grossa, preciso de areia fina. Ou então, você já viu que o solo da região de Jaú, ele é um solo que suja mais as mãos e a roupa, ele encarde. Já o solo da região de Bauru, por exemplo, que é aqui próximo da gente, ele é um solo mais arenoso. Aqui em Jaú, eu morava em Bauru e hoje eu moro em Jaú. Quando ventava muito lá em Bauru, eu passava a mão assim sobre o parapeito da sacada, que eu moro em prédio, e eu sentia tudo aqueles grãozinhos na mão, como se fosse areia mesmo. Aqui em Jaú, eu passo e eu olho, minha mão fica vermelha por causa do solo, que é diferente. Então, sedimentos grossos e finos. Os sedimentos grossos são cascalho, que são pedrinhas, tá? E areia.
E os sedimentos finos, eles são o silt e a argila, que eu até mencionei no vídeo da aula anterior. Aqui, gente, olha só, um grão de areia ampliado. Então isso aqui é um grão de areia. Olha o tamanho do silt comparado com a areia. Olha como o silt é pequenininho comparado com a areia. E olha o tamanho da argila comparado com a areia. Então, quando a gente fala argila, nós não estamos falando daquela massa que você usava para fazer vulcão na escola, na feira de ciências. Estamos falando da argila mineral. Daí tem o solo argiloso, que se você misturar água no solo argiloso, ele vira uma pasta mesmo. E depois que endurece, dá para fazer objetos de cerâmica, como vasos, potes, ou até mesmo você fazer ali uma obra de arte, que era aquele belíssimo vulcão, que se você lembra aí, que você já deve ter feito na sua escola, que daí você jogava vinagre e bicarbonato de sódio e ficava aquele fedor na sala da feira de ciências. Você já fez isso? Se você já fez, você sabe do que eu estou falando. Este é um solo arenoso e aqui é um solo argiloso. Pensa comigo o que acontece quando as partículas de areia estão pertinhas umas das outras, formando um solo desse tipo. Se eu jogar água, o que vai acontecer com a água? Infiltrar ou escorrer? A água vai infiltrar. Um solo arenoso, ele é mais poroso. Então, ele tem maior, atenção, maior permeabilidade. Isso significa que a água passa com mais facilidade por este solo. Por exemplo, se uma região de aquífero tem um solo arenoso, significa que ali é uma área de recarga do aquífero, porque a água vai infiltrar naquele solo arenoso e recompor o aquífero. O solo arenoso, por exemplo, ele também, se tiver numa área que tem um aquífero e o solo for arenoso e a rocha que está sobre o aquífero ali, que é um arenito, onde o aquífero fica dentro de um arenito, e em cima for um solo arenoso e tiver um uso de agrotóxico, vai contaminar mais facilmente o aquífero, porque a água vai infiltrar com mais facilidade. Já o solo argiloso, como as partículas são muito fininhas e estão grudadinhas umas às outras, quando chove, a água não infiltra com tanta facilidade. Ela forma poças, como vocês estão vendo aí. Então, o tipo de solo ideal para a agricultura, é claro que não é um solo 100% arenoso nem 100% argiloso. É um solo equilibrado, um solo areno-argiloso. Aí a quantidade de areia e argila vai determinar a permeabilidade do solo. Legal, né? Falei que era interessante essa matéria. Elementos do solo. Olha eu ali no cantinho, o meu avatarzinho ali do Leandro. Quais são os 4 elementos que compõem o solo? Desafio, 10 segundos para você responder, hein? Quais são os 4 elementos que compõem o solo? 3, 2, 1, resposta. O solo é composto por minerais, mineral, matéria orgânica, água e ar. Esses são os 4 componentes de um solo. É lógico que existem diferentes tipos de minerais, e diferentes tipos de matéria orgânica, mas esses são os 4 componentes do solo. Vale anotar, hein? Minerais, matéria orgânica, água e ar. E o que é um bom solo? É um solo equilibrado, que tem uma boa quantidade de ar, de água, de minerais e matéria orgânica. Se é um solo só de minerais, não é um bom solo. Se é um solo com muita água ou com pouca água, não é um bom solo. Por exemplo, um solo seco não é um bom solo. E o que fazer para resolver o problema de um solo seco? 3 segundos para você responder o nome da técnica utilizada para resolver o problema de um solo seco. Resposta: se o solo é seco, nós temos que irrigá-lo. Fazer a técnica da irrigação, que é molhar o solo. E se o solo for duro? Se o solo é seco é porque falta água. E o solo duro? Falta o quê? O solo duro falta ar. Ele está muito compactado. Olha como muda, gente, a plantação quando o solo está compactado e quando o solo está descompactado. Se o solo está duro, o que eu faço para resolver esse problema? 3 segundos para você pensar, hein? Resposta: tem que utilizar o trator e arar. Olha que legal o nome, arar. Colocar ar no solo. O meu sotaque aqui do interior é até difícil de falar. Arar é colocar ar
no solo. Parece que está dando uma aula de inglês, né? Arado é o equipamento que é utilizado há muito tempo. Antigamente era utilizado ali, puxado por animais, né? Hoje os tratores eles vão usando esses discos assim, presos no trator, e eles vão revirando o solo. Olha uma outra coisa legal, gente. Qual será a melhor camada, qual será que é o melhor horizonte para a agricultura? Lembra os horizontes? O, A, B, C e R, que é a rocha matriz. O O tem muita matéria orgânica, falta mineral. O R, o C e o B tem muito mineral, falta matéria orgânica. O melhor horizonte para o cultivo é o horizonte A, que é uma mistura perfeita de matéria orgânica e minerais. E o que o arado faz? Além de colocar ar no solo, ele mistura o horizonte O com o horizonte A, tornando o solo ideal para a plantação, além de deixar o solo mais fofo e facilitar ali o desenvolvimento da semente e da vegetação. Se o solo está encharcado, 3 segundos para você me dizer o que acontece com o solo encharcado. Se o solo está encharcado, você tem que drenar o solo, usar a drenagem. Por exemplo, num campo de futebol, não coloca grama ali direto sobre a terra. Tem todo um sistema de drenagem para quando chove demais, essa água ser drenada, ser levada embora, para não encharcar o gramado. Quando o sistema de drenagem é mal feito, fica tudo encharcado. A mesma coisa na agricultura. Para ter uma boa agricultura, uma boa produtividade, é importante ter um bom sistema de drenagem. Aqui tem um exemplo, ó, tecnológico, que tem um caninho todo furadinho, aí tem um material aqui em cima, como se fosse uma areia, que ela é permeável e ela é colocada ali para quando chove demais a água ir para essas partes mais baixas e depois ser levada embora por esse caninho. E se o solo é infértil, se falta fertilidade para o solo? Quer dizer, falta matéria orgânica e falta minerais. O que fazer? Resposta em 3, 2, 1. Usar a adubação. Por exemplo, vocês estão vendo colocando um adubo ali, que é um adubo químico. Existe adubação orgânica. Você pode adubar com restos de vegetais, restos orgânicos ali, animais, fezes de animais, né, o esterco. Tem vários tipos de adubação. No caso, aí você está vendo uma adubação química. Tem um tipo de adubo químico que você compra em lojas de plantas, que ele é uma mistura de diferentes tipos de minerais que são essenciais para o solo. Então você tem que adubar a planta, porque ele vai adubar o solo, porque ele vai recompor os nutrientes que o solo perdeu, que foi retirado pelas plantas. Porque muitas vezes o ciclo natural ele é interrompido. O ciclo natural é a planta retira nutrientes do solo, quando ela morre, ela devolve nutrientes para o solo. Só que quando ela retira nutrientes do solo e ela é cortada, ou seja, a gente pratica a agricultura, precisa repor os nutrientes no solo. Agora vamos para a parte final da aula, falar sobre degradação dos solos, e eu já dei algumas dicas para vocês aqui. Degradação é quando o solo ele sofre, tá? Ele é estragado, ele tem problemas. Então, um exemplo de degradação do solo é a erosão do solo. A erosão pode ser de 2 tipos. Ela pode ser laminar ou ela pode ser linear. Laminar é essa daqui. Linear são essas 3 aqui. Ela pode ser ocasionada, por exemplo, pela água. Vou explicar, fica tranquilo, só que agora é prestar atenção aqui em mim. Quando chove e a água escorre no solo de maneira uniforme, ela vai escorrendo no solo, ela vai tirando uma fina camadinha do solo. Como se tivesse o solo aqui e ele fosse, por exemplo, uma maçã e você passasse uma lâmina tirando um pedaço bem fininho dessa camadinha do solo. Então você vai arrancando lâminas do solo. A água pode fazer isso, o vento pode fazer isso. Essa é a erosão laminar. Não dá para perceber que está tendo erosão. Mas se você medir, colocar uma estaca no solo e deixar ela ali 2 anos, pode ter uma perda de solo. Você não consegue visualizar, porque de longe parece que está tudo bem. Não tem nenhum risco assim, um buraco. Já a erosão linear, olhando por cima, parece que alguém foi lá e cavou um buraco.
começando por um sulco, que pode evoluir para uma ravina, que pode evoluir para uma vossoroca. O sulco é um buraco pequenininho, a ravina já é um buracão assim, tipo de 1 metro. Não é um buraco redondo, é uma linha mesmo. E uma vossoroca só é considerada uma vossoroca quando o buraco é tão fundo, gente, que atinge a rocha matriz. Lembra dos horizontes do solo? A rocha matriz e o lençol freático aflora a superfície no fundo desse buracão. Quando chega no estágio de uma vossoroca, é praticamente impossível você recuperar aquele solo, porque já está muito profundo o buraco. Então, tem que cuidar da erosão quando ela está no começo, quando é um sulco erosivo, quando é uma ravina. Ela pode ser feita pelo vento também, como eu já falei. Outro problema, desertificação. Daqui a pouco vocês vão ver imagens para terminar. Desertificação é quando o solo ele perde completamente a sua capacidade produtiva. Ele fica totalmente empobrecido e geralmente isso está associado a 2 fatores. Um fator natural, que é a proximidade com o deserto. Geralmente esses solos ficam em regiões semiáridas, por exemplo, o sertão nordestino, o Sahel no continente africano, ou principalmente o fator humano, o mau uso do solo, técnicas antigas, ultrapassadas, não dá o tempo de descanso para o solo, vai gerar a desertificação. Outro problema, laterização, que lá no comecinho da aula eu expliquei para vocês. Quando o solo é de uma região tropical e tem uma estação chuvosa e uma seca, quando chove muito, a água vai se misturando com os minerais e ela vai infiltrando no solo. Quando para de chover e vem a estação seca, a água evapora e deixa os minerais na superfície. Ela evapora pura. E vai formando uma camada, gente, de ferro ou de alumínio que pode chegar aí a dezenas de metros de espessura. E este solo pode ter uma grande quantidade de ferro, que pode até ser utilizada sim para mineração, mas dificulta bastante o cultivo nesse tipo de solo. A lixiviação é parecido. Não falei para vocês que quando chove muito a água vai infiltrando no solo e levando os minerais? Só que para de chover, aí a água vai evaporando. Na lixiviação só chove, 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 chove. Em climas muito chuvosos, como o clima equatorial, às vezes eu dou uma olhadinha ali, que eu dou uma olhada no relógio. Essa aula vai ter uns 35 minutos mais ou menos, tá bom, gente? Quem sabe a gente termina um pouquinho antes, então fica atento aí. Tá com 20 e poucos agora, né? Se meu cronômetro estiver certo. Lixiviação ocorre em regiões equatoriais, chove demais o ano todo, então é como se o solo fosse, entre aspas, lavado. Se você pegar um solo fértil e ficar jogando água nele, e depois tirando água, jogando água e tirando água, vai chegar uma hora que o solo vai perder sua fertilidade. Então isso que acontece em regiões de muita chuva. Ocorre o problema da lixiviação. Salinização ocorre quando alguém utiliza a técnica de irrigação, só que não da maneira adequada. Se você chegar numa região que é muito seca, que quase não chove, e encharcar o solo, jogar muita água, a água vai infiltrar no solo, vai se misturar ali e dissolver os minerais. Os minerais são sais minerais. Quando você para de irrigar e irrigou demais e deixa lá o solo evaporando a água, vai evaporar a água e vai começar a acumular sal na superfície do solo. Minerais, sal. Então esse problema é da salinização, que ele pode acontecer por uma técnica mal feita de irrigação ou até mesmo, como eu estava dizendo para vocês, por questões naturais. Lá no meio da aula eu falei do Mar Morto, tem também o Salar de Uyuni na Bolívia, difícil pronunciar, ainda mais de aparelho, fico enroscando tudo aqui, que era um mar que secou e virou um grande deserto de sal. Que doido, né? Fala sério, gente. Para vocês terem uma noção aí do prejuízo que a erosão faz para o solo, e eu vou até já adiantar uma coisa para vocês, para conter a erosão, a melhor coisa é manter a vegetação original. Quando tem o desmatamento, você expõe o solo, aí a chuva e o vento vai acabar ocasionando erosão. Olha só, gente, áreas constituídas por matas naturais perdem cerca de 4 kg de solo por hectare por ano. Um hectare é mais ou menos a área de um quarteirão.
100 metros por 100 metros. 4 quilinhos, quando tem uma vegetação original. Quando você tira essa vegetação original e faz um pasto, só graminha, perde 700 quilos de solo por hectare por ano. Um cafezal, 1.100, um algodoal, 38.000. E o solo exposto, sem nenhum tipo de plantação, perde 100.000 quilos de solo por hectare ao ano. Tem um errinho aí, mas você considera que é ao ano. Isso significa, gente, que um recurso que demorou tanto tempo para se formar, um recurso tão precioso, que eu lembro na época da faculdade que meu professor de pedologia na faculdade sempre falava, gente, solo é vida, solo é vida, pode ser perdido em pouco tempo pela erosão. Agora, só imagens, ó. Degradação do solo, erosão laminar, você não percebe nenhum buraco, mas gradualmente esse solo está sendo perdido, sendo levado embora pelo vento e pela água da chuva, porque a área é levemente inclinada. Erosão linear, olha o que é uma ravina, que eu expliquei para vocês. E olha só uma imagem de uma vossoroca. Olha o tamanho do buracão e dá até para ver que parece um rio correndo ali no fundo. Para conter o problema da erosão em áreas inclinadas, deve-se utilizar duas técnicas. As curvas de níveis, que você planta não em linhas retas, você planta acompanhando a declividade do terreno, como vocês podem ver aí. Isso minimiza bastante o processo erosivo. E em áreas mais inclinadas, o terraceamento faz verdadeiras escadinhas e ali você consegue cultivar, normalmente arroz, lá na Ásia é cultivado dessa forma, nos terraços, e isso contém bastante o processo erosivo. Mais um problema, gente, deslizamento de terra. Escuta como acontece. O solo ele não é completamente preso na rocha matriz. Ele está preso ali, digamos, pelo peso dele, pela gravidade. Conforme chove, a água vai infiltrando no solo. E se a água for infiltrando no solo e atingir a rocha matriz, dependendo do tipo de rocha, no caso do litoral brasileiro, nós encontramos guinaices, granitos, são rochas impermeáveis. Então o solo está apoiado em uma rocha impermeável. Quando chove muito, o solo vai encharcando e chega uma hora que é barro, né? O solo vai deslizar de uma vez. O deslizamento ele é diferente, por exemplo, do rastejamento, que é um outro fenômeno que acontece no solo, que devagarzinho o solo vai descendo a ladeira, mas é bem devagar, não é nem para perceber. Às vezes você consegue perceber porque os postes ficam levemente inclinados com o passar do tempo. Agora, o deslizamento é algo que acontece de uma hora para outra. A Defesa Civil tem que ir lá pedir para as pessoas desocuparem suas casas e muitas vezes as pessoas não querem deixar suas casas porque demoraram tantos anos de sua vida para poder construir, mas o maior problema está na ocupação ilegal das áreas de encostas de montanha e morro, que deve ser mantida a vegetação original e não substituir a vegetação por casas, que só vai piorar o problema, porque quando chove aqui, a mata gradualmente ela vai absorvendo a água. Agora, quando chove nas casas, e tipo no quintal da casa, a água ela não consegue infiltrar. Então ela vai infiltrar de uma vez na borda aqui das casas, ó, do ladinho. Junto à parede dela, vai infiltrando e vai encontrando a parte lá de baixo onde o solo encontra a rocha de origem, a rocha matriz. Desertificação, essa área que está mostrando aqui é o Sahel, que é a franja sul do deserto do Saara, onde é mais evidente esse problema da desertificação. E olha o solo como fica numa região desertificada. Para diminuir o problema do desgaste excessivo do solo, até mesmo da desertificação, nós podemos utilizar a rotatividade de culturas, ou rotação de culturas, ou até intercalar culturas. Culturas seriam os tipos de agricultura, os tipos de produtos. Por exemplo, você pode plantar soja, depois você
planta girassol, depois você planta cana-de-açúcar. Um ano após o outro, você vai trocando os diferentes tipos de produtos dentro da fazenda. Você pode dividir a fazenda em 3 ou em 4 e ir rodando. Deixar, por exemplo, um ano descansando o solo, deixar com capim só, soltar o gado ali no solo. Isso vai fazer com que um componente que o solo foi muito exigido, ele seja reposto por um outro tipo de cultivo, porque cada planta retira do solo uma coisa e devolve para o solo uma outra coisa. Aqui é um exemplo de laterização, está bem evidente nessa imagem. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, veja de novo a explicação do que é laterização. Aqui dá para ver uma camada mais avermelhada, que é justamente pela grande porcentagem de ferro. Lixiviação, coloquei uma imagem aqui para mostrar que se ficar o tempo todo jogando água, sem parar chover, os nutrientes serão levados para as áreas mais profundas e de repente até para o lençol freático, que vai levar embora todo o nutriente do solo. Aqui uma imagem da salinização, esse branquinho é sal mesmo, formando na superfície do solo. E esta é a última imagem que nós vamos encerrar. Gente, não sei se vocês gostaram tanto quanto eu desta aula e desse assunto. Eu tinha uns slides já sobre pedologia e eu resolvi enriquecer colocando muito mais imagens para ficar mais legal a aula, mais dinâmica, e espero que esses 30 e poucos minutos tenham passado rápido para você, assim como passou para mim. Não vai embora ainda, que eu tenho uma surpresa muito importante. Aqui na descrição do vídeo tem um formulário que eu criei baseado em algumas provas que eu apliquei ao longo dos anos, e eu fiz um formulário com autocorreção. Então, teste seus conhecimentos clicando no formulário aqui embaixo. Eu consigo ver ali o número de pessoas que responderam e você consegue ver ao final do formulário se você foi bem ou se você foi mal, o número de acertos e erros. Então tá aqui, ele é aberto, ele é livre, qualquer pessoa que quiser é só clicar no formulário e testar os seus conhecimentos. Obrigado, nos vemos aí na nossa próxima aula e você pode acompanhar os vídeos do canal que sempre tem novidade. Valeu, moçada, até mais!